Bom dia, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre o atendimento de enfermagem na consulta do RN. Bom, inicialmente esse profissional ele deve anotar a idade da criança em dias, perguntar para a mãe como que foi o período perinatal dela, a gestação, se teve alguma intercorrência, se ela passou por algum tratamento. E agora, nesse período que a criança já nasceu, como que tá sendo para ela a adaptação, se ela tem alguma queixa, se a criança está se alimentando corretamente, está utilizando do aleitamento materno, se ela está tendo as eliminações vesículo-intestinais normalmente, se ela está tendo um bom sono, realizar também o exame físico completo, as medidas antropométricas, orientar a mãe quanto à imunização, o aleitamento materno, verificar se a mãe já fez as vacinações que são de praxe ao nascimento, e caso a criança tenha sinais de alerta, encaminhar essa criança para o atendimento médico. Caso não ocorra esses sinais de alerta, orientar a mãe sobre a próxima consulta conforme o protocolo da instituição. Monitorização do desenvolvimento e crescimento. O melhor método de acompanhamento do crescimento é através do registro dos dados antropométricos. Quais são eles? Peso, altura, estatura, IMC, perímetro cefálico. Todos esses dados ajudam a visualizar como está sendo o crescimento dessa criança. Após a realização desses dados, eles devem ser anotados, preenchidos na carteira de saúde da criança, onde tem o gráfico com a curva de crescimento. Ali você pode acompanhar como que está sendo a evolução dessa criança. Através das medidas antropométricas, nós conseguimos também realizar o ganho ponderal dessa criança. No primeiro trimestre de vida, a criança deve ganhar entre 25 e 40 gramas por dia. Ter um crescimento de comprimento de 3 centímetros ao mês. E perímetro cefálico de 2 centímetros ao mês. Bom, para que fique mais fácil para vocês entenderem o ganho ponderal, eu vou elucidar através de um exemplo. A criança, no primeiro trimestre, nasceu com 3 quilos, porém, na primeira semana, perdeu equivalente a 30 gramas, resultando em um valor de 2.970. Após 15 dias, foi realizado uma consulta. Nessa consulta, ele estava com 3.420. O ganho ponderal seria o 3.420, que é o peso atual, menos a última consulta, que seria 2.970. Subtraindo esse valor, deu um valor de 450 gramas, que foi o ganho desses 15 dias. Mas, para sabermos, conforme a tabela que vocês já viram anteriormente, devemos dividir esse valor 450 por 15, que foi os números de dias que ele ficou no intervalo das consultas, que resulta em 30 gramas. 30 gramas está dentro da faixa de normalidade, que é entre 25 a 40 gramas no primeiro trimestre. Essa criança está normal, está com ganho ponderal. O pessoal recém-nascido, ele possui algumas características muito específicas, então eu trouxe para vocês as principais entre elas. O bebê ele pode apresentar algumas deformidades na cabeça de acordo com o tipo de parto que ele teve, e ele possui 2 fontanelas, a lambidoide e a bragmática. A lambidoide ela começa a se fechar a partir do 2º mês de vida, e a bragmática ela se fecha entre 12 e 18 meses de vida. É muito comum que haja alguns soluços frequentes nos bebês por uma adaptação da vida extrauterina. E eu achei importante também citar os perímetros cefálicos, porque a partir desse perímetro a gente consegue avaliar o crescimento desse bebê, então é muito importante que faça essa medição no exame físico. O tórax do bebê, ele costuma ser um pouco cilíndrico, e ele é 2 centímetros maior do que o perímetro cefálico do bebê.
As frequências cardíacas e respiratórias também são diferenciadas. Então, o padrão respiratório dos bebês costuma ser de 40 a 60 movimentos respiratórios por minuto e a frequência cardíaca de 120 a 160 batimentos por minuto. O abdômen desse bebê ele costuma ser mais semigloboso e ele é de 2 a 3 centímetros menor do que o perímetro cefálico. E é muito comum que entre 24 e 36 horas de vida haja a eliminação desses mecônios, que são as fezes do bebê que são retidas na vida intrauterina. Na avaliação da pele do recém-nascido é muito comum encontrar a icterícia fisiológica, que é o tom amarelado pelo acúmulo de bilirrubina, os milhos sebáceos, que são pequenos pontinhos brancos de sebo na região do nariz e do queixo, o laguno. Os lagunos eles são pequenos pelos bem fininhos que recobrem o ombro e a escápula. Os vernix caseosos, que é uma camada de gordura que recobre toda a pele do bebê, que tem como função o isolamento térmico. E as manchas mongólicas, que são manchas da cor azul acinzentada, que se encontram mais comumente no sacro, no glúteo e no dorso. No sistema nervoso, todos os recém-nascidos já nascem com reflexos primitivos, como o reflexo de Moro, o reflexo de sucção, de busca, o reflexo de marcha, entre outros reflexos. Esses reflexos eles são perdidos no decorrer do tempo e com o crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso, esse bebê ele começa a aprender esses movimentos voluntariamente. No sistema geniturinário, a diurese do bebê ela costuma acontecer em até 48 horas depois do nascimento. E nos meninos, o pênis costuma ter uma medida de 2 a 3 centímetros. E nas meninas, a vulva ela costuma estar edemaciada e peremiada. Também é muito comum encontrar algumas secreções brancas nas meninas. Bom, então esse é um processo natural, né, que ocorre, acredita-se que pelo estresse do parto, né, que vai ocorrer um aumento do nível sanguíneo de catecolaminas e com isso vai ocorrer contratibilidade do miocárdio, aumento do débito cardíaco e liberação do surfactante pulmonar. Quanto às atividades, as adaptações cardiovasculares, né, quando o cordão umbilical ele é clampeado, o neonato tem sua primeira respiração. Com isso, a resistência vascular sistêmica vai aumentar e o fluxo sanguíneo através do ducto arterioso diminui, né? Então, esse já é um canal dos 3 shunts que vai perder sua função. Então, a maior parte do débito ventricular direito flui através dos pulmões, favorecendo o retorno venoso pulmonar para o átrio esquerdo. Em resposta ao volume sanguíneo aumentado no coração devido a esse processo e nos pulmões, a pressão atrial esquerda se eleva. Combinado com a resistência sistêmica elevada, essa elevação da pressão vai resultar no fechamento funcional do forame oval. Então, já são 3 do shunt, né, que vai ter parado de funcionar. E aí a instalação do esforço respiratório, os efeitos aumentados da pressão parcial de oxigênio arterial causam a constrição do ducto. Bom, quanto às alterações fisiológicas respiratórias, antes do nascimento, né, os pulmões eles estão ineficazes, né? Eles estão cheios de líquidos e eles recebem apenas de 10 a 15% do débito cardíaco total. Com o início da respiração, é estabelecida estímulos químicos, térmicos, físicos, sensoriais, como dor, luminosidade, e a primeira respiração deve ocorrer em até 20 segundos após o nascimento. Por isso, estima-se que o parto vaginal ajuda nesse processo, porque ele vai comprimir o tórax, ajudando a retirar todo o líquido amniótico e todo o excesso de líquido que está ali preenchendo esse pulmão, e vai ajudar o RN a ter sua primeira respiração. E também tem toda a questão sensorial, né? E após a primeira respiração, o recém-nascido assume a sua responsabilidade ventilatória e de oxigenação,
Com a substituição que antes era um espaço ocupado por fluidos pulmonares, vai ser ocupado por ar atmosférico. Bom dia! Agora eu vou falar sobre a avaliação transicional. Os recém-nascidos a termo apresentam um padrão previsível de mudanças comportamentais após o nascimento. Este período é denominado na literatura como período de transição do recém-nascido ou de transição neonatal. O período inicial de reatividade ocorre nos primeiros 30 a 60 minutos de vida do recém-nascido. Este é o momento que o bebê apresenta-se alerta, explorador e mostra o vigor necessário para o início da amamentação. Nesta fase, ele mostra-se ativo, com um reflexo forte de sucção e realiza contato olho a olho com a sua mãe. Este é considerado um momento ótimo para a interação mãe e filho. O período de inatividade relativa acontece a partir da segunda hora e se estende até a terceira hora de vida do bebê. Não é considerado o momento ideal para a amamentação, já que neste período o recém-nascido mostra-se menos interessado aos estímulos externos e adormece de alguns segundos até algumas horas, não sendo recomendado estímulos sensoriais. O terceiro período, ou segundo período de reatividade, tem duração de 4 a 6 horas. Inicia-se após o despertar do primeiro sono do recém-nascido. Neste período, o bebê pode e deve ser estimulado, dando continuidade à amamentação ou estimulá-lo para isso caso ainda não tenha iniciado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação do comportamento e vínculo. O vínculo estabelecido entre mãe e filho é uma necessidade física e psicológica do bebê, que proporciona conforto e proteção. A mãe é considerada uma base segura para o estabelecimento das primeiras ligações emocionais do bebê, que repercutirão em todas as suas outras relações sociais futuras. A teoria do apego desenvolvida por Bowlby proporciona que existe uma necessidade humana de desenvolver vínculos afetivos íntimos com funções biológicas de sobrevivência da espécie, que vai desde a fase fetal até a velhice. Essas interações emocionais na infância se desenvolvem primeiramente com os pais, com o intuito de proporcionar conforto, proteção, carinho e amor. O apego dos pais com seus filhos não são instantâneos e instintivos. Trata-se de um processo contínuo que é iniciado na gestação. A forma de compreensão da mãe sobre o apego com o seu filho repercute nas habilidades de entender e responder às necessidades da criança. Sendo assim, as interações entre pais e filhos influenciam a estrutura de vínculo afetivo desenvolvida pela criança desde o nascimento. A amamentação, por exemplo, é um momento muito privilegiado para a interação entre mãe e filho e é fundamental para o processo de constituição psíquica do bebê. O bebê, ele olha para o que está sugando e mesmo tendo um foco de apenas 30 centímetros ao nascer, é o suficiente para ele lançar olhares carinhosos para a mãe enquanto ela o amamenta. O bebê não pede por comida, então ele sinaliza através de comportamentos como o choro. Por exemplo, ele desenvolve diferentes sonorizações de choros para diferentes situações. À medida que a mãe responde a esses sinais que o bebê emite, uma relação afetiva se desenvolve e tanto o bebê quanto a mãe desenvolvem um sentimento de segurança. E este sincronismo vai estreitando o vínculo entre mãe e filho. E dessa relação de apego, o bebê deverá construir um sentimento de segurança e confiança em relação ao mundo, principalmente através do afeto da mãe e da adequada satisfação de suas necessidades. A avaliação dos reflexos primitivos nos permite determinar a integridade do sistema nervoso central da criança. Eles são caracterizados pela resposta motora involuntária a estímulos. Estão presentes em todos os recém-nascidos a termo. São considerados fisiológicos nos primeiros meses de vida e a ausência inicial ou a permanência tardia
nos sugere alterações patológicas que devem ser investigadas. O reflexo da preensão. A preensão palmo-plantar, então, ela vai ser obtida através de uma leve pressão do dedo do examinador na palma das mãos da criança ou abaixo dos seus pés, fazendo dessa forma com que haja uma flexão dos seus dedos. O reflexo da sucção, então, ele vai se manifestar quando os lábios da criança são tocados por algum objeto, desencadeando movimentos de sucção dos lábios e da língua. O reflexo da procura, ele manifesta-se quando é tocada a bochecha perto da boca do bebê, fazendo com que a criança desloque a face para o local, para o lado onde está sendo tocada. O reflexo da marcha, então o examinador vai segurar a criança pelo tronco e assim que a planta do seu pé, do pé do bebê, tocar uma superfície e o seu tronco for inclinado para frente, a gente vai observar a marcha. O reflexo cutâneo plantar, então, ele é obtido através do estímulo da porção lateral do pé, desencadeando dessa forma uma extensão dos dedos. O reflexo de Moro, então, ele é desencadeado por algum estímulo brusco, como, por exemplo, bater palmas, esticar bruscamente o lençol onde a criança está deitada ou soltar os braços semi-esticados quando se faz a avaliação da preensão palmar. A gente vai observar, então, movimentos de extensão e abdução dos membros superiores com a abertura das mãos, seguida do retorno à posição original. O reflexo tônico-cervical, então, é o reflexo do esgrimista. A gente vai observar a rotação de 90 graus da cabeça, que deve ser mantida desta forma por 15 segundos. E consiste também na extensão dos membros superiores para o lado ao qual a cabeça foi girada e a flexão dos membros superiores do lado occipital. E por último, o reflexo de fuga-asfixia é quando a criança é colocada em decúbito ventral e em alguns segundos ela vira a face para conseguir respirar adequadamente. Eu vou falar sobre a vacinação de crianças de 0 a 28 dias de vida. Uma das principais vacinas que é realizada nesse período é a BCG. A BCG ela previne contra as formas graves de tuberculose, que é a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Ela é realizada intradérmica e é recomendado que faça o quanto antes após o nascimento da criança. Essa vacina ela é feita no braço direito. Nós vamos observar a evolução da cicatriz até o 6º mês de vida da criança. Se a criança essa cicatriz não evoluir até o 6º mês, é solicitado o exame de PPD, que é a prova tuberculínica cutânea, para ver se a criança teve contato com a bactéria. Ela é contraindicada para crianças com menos de 2 quilos. Então, quando a criança chega na unidade pra gente, a gente precisa perguntar para os pais quantos quilos essa criança está no momento. Se o pai tiver dúvida, a gente faz a pesagem. E orienta os pais sobre como cuidar da cicatriz, né? Não pode pôr nada, não pode pôr curativo, não pode passar pomada, não pode espremer, que tem pai que vê ali a espinha, fica como se fosse uma espinha, o pai quer espremer, então a gente tem que orientar. E o profissional que faz essa vacina, ele deve tomar alguns cuidados na hora da aplicação. E um dos principais cuidados é proteger o olho do bebê, do profissional, o seu, né, o profissional que tá fazendo, e do pai também, porque essa vacina, se pega no olho, ela pode até mesmo causar cegueira. Bom, a vacina da hepatite B, ela protege contra infecções do fígado causado pelo vírus da hepatite B. Assim que a criança nasce, ela toma a dose D da vacina, que preferencialmente tem que ser feita até as primeiras 24 horas após o nascimento. Ela vai prevenir contra a hepatite crônica, que acomete até 90% dos bebês que são contaminados com hepatite ao nascer. Depois ela vai tomar
mais 3 doses de hepatite B com 2, 4 e 6 meses. Essa vacina ela vai estar inserida dentro da pentavalente, que faz parte do calendário nacional de imunização. Ou se os pais preferirem usar o serviço particular para vacinação, ela está inserida dentro da hexavalente. Vou falar sobre a administração de vitamina K no RN. Ela é administrada por via intramuscular, 1,0 miligramas. Ela previne contra HDN, que é a doença hemorrágica do recém-nascido, que pode levar esse recém-nascido a óbito. A HDN clássica, ela ocorre até o 7º dia de vida. Já a HDN tardia, ela pode ocorrer entre a 2ª semana até a 12ª semana de vida desse recém-nascido. Apesar do recém-nascido ele receber vitamina K pela placenta, ela não é o suficiente para esse bebê, ele pode estar desenvolvendo essa doença. Ela vai ajudar o sangue a coagular, vai ajudar na coagulação do sangue, evitando que esse bebê ele desenvolva essa hemorragia. Vou falar um pouco agora sobre a triagem neonatal, que nada mais é do que o teste do pezinho, que é realizado do 2º ao 5º dia de vida do bebê, mas que também pode ser realizado mais tardiamente, mas esse período ele é preconizado porque pelo início dos sinais e sintomas de 3 principais doenças detectadas, que é a fenilcetonúria, anemia falciforme e o hipotiroidismo congênito. A realização desse teste, ela é obrigatória no país. Os pais podem realizar esse teste na própria maternidade ou numa unidade básica de saúde próxima à sua casa. Esse teste, além de detectar essas doenças, ela ajuda no tratamento precoce de algumas doenças e assim a criança ela tem menos comprometimento e essas doenças podem ser tratadas em tempo oportuno para que essa criança tenha qualidade de vida e não tenha sequelas. Oi, eu sou a Tainara, eu vou falar um pouco da alimentação do recém-nascido. Bom, a OMS e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, ou seja, isso engloba o recém-nascido. Tá? Isso porque o aleitamento materno traz inúmeros benefícios para o bebê. Inclusive, a OMS ressalta que a mortalidade por doenças infecciosas é 6 vezes maior em crianças menores de 2 meses que não foram amamentadas. Então, o leite ele tem um efeito protetor. Por que tantos benefícios? Porque o leite materno tem muitas proteínas como o IgA, que age contra infecções e alergias alimentares, o IgM, o IgG, tem a lactoferrina, que tem efeito protetor no trato gastrointestinal, tem lisozima, que tem ação antibacteriana, tem fator bífido, que dificulta a instalação de bactérias causadoras de diarreia, como por exemplo a salmonela. O leite materno tem muita água, sua maior concentração é de água. Então, não há necessidade de ofertar água para um bebê que recebe o aleitamento materno exclusivo. O leite materno tem também muitos lipídios, que fornecem calorias e também ácidos graxos importantes para o cérebro e o sistema nervoso. Tá? O leite final da mamada, que é o leite posterior, ele é mais rico em calorias, mais rico em lipídios, e isso sacia melhor a criança, daí vem a importância de esvaziar bem a mama, antes de iniciar a mamada na outra mão. O leite materno ele é rico também em carboidratos, principalmente a lactose, que está em abundância, e ele tem na sua composição todas as vitaminas e minerais necessárias para o crescimento e para o desenvolvimento infantil. Né? A vitamina D e a vitamina K não estão presentes em quantidades suficientes, por isso elas exigem exposição solar e administração intramuscular ao nascimento, né, respectivamente. Bom, o Ministério da Saúde diz que não há necessidade de alimentos complementares quando o bebê recebe aleitamento materno exclusivo, e quanto à frequência da amamentação, né, é livre demanda, é quando o bebê quiser e sentir vontade. Bom, na impossibilidade do aleitamento materno, né, por alguma patologia, por qualquer problema que seja, tendo sido esgotadas todas as tentativas do aleitamento materno exclusivo, existe o leite humano dos bancos de leite, só que eles são prioritariamente destinados às crianças de risco, né, internadas em UTI. Existe a fórmula que, se oferecida em diluição em quantidade adequada, ela fornece tudo o que é necessário, né, com exceção da água.
No uso da fórmula é necessário ofertar água entre as refeições. O Ministério da Saúde dá algumas recomendações, algumas orientações, caso o único alimento que possa ser oferecido para o bebê seja o leite de vaca, porque a gente sabe que a fórmula tem um custo muito elevado, não é todo mundo que tem acesso, tá? Então, caso o único alimento que possa ser oferecido seja o leite de vaca, o Ministério da Saúde recomenda a diluição do leite de vaca integral e oferecer água entre as refeições. Bom, existe uma teoria que é do pediatra psicanalista Winnicott, que ele diz que a amamentação é uma experiência de intimidade, de união, e ela promove satisfação e prazer para ambos envolvidos. Ele fala também que o ambiente, nesse caso a mãe, proporciona uma experiência de sustentação para o bebê, que é o holding. Com isso, ocorre um estágio de dependência absoluta, é um vínculo fusional com a figura materna, como se eles fossem um só, aquele bebê é sustentado por aquela mãe. Com isso, o bebê se desenvolve para a dependência relativa até que ele atinge o estágio de independência, e aí ele se percebe como um ser separado da mãe, ou seja, é um processo de evolução. Então, o que o Winnicott quis dizer com isso? Que a amamentação contribui para o desenvolvimento do bebê até o estágio de independência. Ele desenvolve a capacidade de estabelecimento de relações e o modo de ver o mundo. Olá, eu vou falar um pouco sobre a prevenção de acidentes em recém-nascidos. Bom, as principais recomendações são quanto ao local de sono, porque o recém-nascido passa a maior parte do tempo dormindo e é onde o local deve ser mais seguro. O colchão ele deve ser firme, de tamanho adequado, nos 4 lados do berço. O berço nunca deve estar perto ou embaixo da janela, mesmo que ela tenha grades. Não se deve também deixar babás eletrônicas nem equipamentos com fio dentro do berço ou próximos do bebê. E se escolher um berço com rodas, elas devem permanecer travadas o tempo todo. As recomendações na hora de dormir. É muito perigoso cobrir o bebê e é também perigoso cobrir a cabeça do bebê. E se for necessário usar uma coberta, é recomendado colocar na altura do peito do bebê e prender firmemente nas laterais e no pé do colchão. Não se deve também deixar nenhum objeto solto no berço, seja ele travesseiro, almofada, brinquedo de pelúcia, porque eles podem causar risco de sufocação, asfixia e estrangulamento. Pijamas inteiros, com pezinhos ou saquinhos de dormir, são alternativas muito boas e seguras. Eu coloquei 2 imagens, uma com o bebê dormindo confortavelmente com as recomendações de segurança, com a coberta na altura do peito, e outro bebê que não está seguro porque tem muito objeto solto no berço. A posição na hora de dormir. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou em 2009 uma recomendação oficial para que os bebês durmam de barriga para cima. Por quê? Porque, segundo os estudos, dormir nessa posição reduzem até 70% o risco de morte súbita. E essa é uma das principais causas de morte de bebês com até 1 ano. O cuidado com o banho. Não se deve deixar o bebê sozinho, porque ele pode rolar e cair. Também na banheira, mesmo que tenha pouca água, não é recomendado deixar ele sozinho, porque ele pode tombar e se afogar, mesmo com a quantidade pequena de água. Deve-se deixar todos os utensílios do banho ao alcance para que não haja distração. Evitar também se afastar do bebê ou evitar outras distrações, como por exemplo falar no telefone. Ao sair de casa, desde a alta da maternidade, o bebê recém-nascido ele deve ser transportado seguro, ou seja, em assento de segurança apropriado, no banco traseiro do veículo, virado de costas para a direção do deslocamento do veículo, como consta atualmente na nossa legislação. Meu nome é Erika e eu vou falar sobre as necessidades humanas básicas do recém-nascido. De acordo com Bowlby, em sua teoria do apego, ele estudou a importância das relações que estabelecemos com os nossos pais ou cuidadores, que são denominados figuras de apego. Isso a partir de um estudo sobre o efeito do abandono e da negligência em crianças hospitalizadas. Ele constatou nesse estudo que os recém-nascidos privados do contato com seus cuidadores, em comparação com os bebês que mantinham contato e carinho dos seus pais, se recuperavam mais lentamente de doenças e apresentavam problemas no desenvolvimento. Ele percebeu que essa relação ela é primordial para a sobrevivência e o desenvolvimento dos bebês, tanto pela satisfação das necessidades fisiológicas como comer e beber, como também de afeto, atenção e segurança.
De acordo com ele, existem 4 estágios para o desenvolvimento do apego, sendo que o primeiro ocorre nos primeiros 3 meses de vida do bebê, que é quando ele começa a demonstrar por meio de comportamentos uma diferenciação entre os estímulos sociais e não sociais, porém nessa fase com uma certa limitação de comportamentos dirigidos especificamente para o cuidador principal. Já o Winnicott, ele estudou o bebê e sua mãe como uma unidade psíquica e não como 2 seres distintos, pois gradualmente ela vai se transformando em algo externo e separado a ele. Ele afirmou que é preciso que a mãe se adapte às necessidades de seu filho, e não ao contrário, se identificando com ele e construindo um ambiente satisfatório. E isso acontece através do emprego de 3 funções maternas exercidas de modo simultâneo. A apresentação do objeto, que é quando a mãe começa a mostrar-se substituível ao propiciar para o bebê o encontro de novos objetos, que serão mais adequados ao seu estado atual de desenvolvimento. O holding, que é a sustentação, ela determinará a formação do verdadeiro ou do falso self. Refere-se então ao ato de segurar como uma forma de integração no espaço e no tempo. É o segurar no colo, dando ao bebê uma experiência física e uma vivência simbólica, fazendo com que ele se sinta amado e desejado como filho. Então, se isso for atingido, vai determinar o verdadeiro self, porém, se não for satisfeito, relaciona-se ao falso self. E o handling, que é o manejo, é o processo de personalização através da união entre a vida psíquica e o corpo do bebê. Então, refere-se ao cuidado e à manipulação do bebê, como, por exemplo, a troca de roupas e o banho. Com isso, a mãe proporciona o bem-estar físico do bebê e, aos poucos, ele sente a experiência da vivência de um corpo próprio. Então, de acordo com essas linhas de pensamento, as necessidades humanas básicas, elas se referem à nutrição, sono e o repouso, eliminação, motilidade, abrigo, oxigenação, hidratação, higiene e integridade física. Porém, para um desenvolvimento adequado, é necessário que haja um ambiente suficientemente bom, onde tanto as necessidades fisiológicas como as psíquicas sejam atendidas. Do contrário, o bebê ele não aprenderá a lidar com frustrações e fracassos e poderá ter dificuldades nos relacionamentos interpessoais.